Então, quantos elementos esse grupo tem? Então, vamos fazer que esse grupo G seja esse cara, esse é um grupo finito. Então, seja G uma tal matriz. Então, o elemento AB é um vetor qualquer do plano. Mas se para a matriz ser invertível, esse cara pode ser qualquer coisa que não seja zero. Então eu tenho Q quadrado escolhas. Desculpa, não é Q quadrado. Eu tenho Q quadrado escolhas para o par menos o ponto 0, 0. Esse para esse vetor aqui. E agora, esse vetor aqui pode ser qualquer coisa no plano, exceto os múltiplos desse vetor AB. Então, as escolhas para CD é qualquer vetor do plano menos os Q múltiplos, de AB. Então eu tenho Q quadrado caras aqui, menos os Q múltiplos de AB. Então segue-se que o grupo G tem Q mais 1 por Q menos 1 elementos, ao quadrado de elementos. Tá? Então esses são os elementos do grupo. Temos alguns outros grupos, mas depois a gente vai... Vamos analisar depois o grupo SL2 sobre FQ. Naquele caso, vamos ter que dividir por uma cópia de Q menos 1 para... Tá, depois vamos... Para fazer o determinante seja 1. Ok. Então agora eu quero estudar as representações daquele grupo. Quais são as representações irredutíveis? Como construir algumas representações irredutíveis e quais são os caracteres daquelas representações irredutíveis em um corpo K de característica 0. Ou seja, certamente esse cara aqui sempre tem uma representação irredutível de dimensão 2 em um corpo de característica P, porque o FQ ao quadrado é uma representação óbvia de dimensão 2. Mas a pergunta é, quais são as representações de um corpo de característica 0 daquele grupo? Tá? Então, para isso a gente tem que entender quais são as classes de conjugação desse grupo. Então vamos estudar quais são as classes de conjugação. Agora, a primeira coisa geral que a gente sabe de classes de conjugação é que se eu tenho uma classe de conjugação de algum elemento, por exemplo, se eu tenho G, a classe de conjugação C de G, que seja, né, os elementos da forma H, G, H inverso, H em G, e seja Z de G, o centralizador de G em G, então a gente sabe que a ordem do grupo é igual à ordem de C de G por a ordem do centralizador. Esse é o número de elementos na classe de conjugação pelo número de elementos no centralizador dá o número de elementos no grupo G. Então, como que eu vou classificar classes de conjugação em GL2 sobre FQ? Então, são matrizes 2 por 2 invertíveis.
Então, as classes de conjugação, no primeiro caso, são as matrizes diagonalizáveis com autovalores diferentes. Nesse caso, são matrizes da forma A, B, 0. Eu posso conjugar elas para uma matriz desse tipo. Tá? Pelo menos existe um elemento na classe de conjugação que é diagonal. E eu estou pedindo que os A e o B sejam diferentes elementos e que estejam em FQ. Em princípio, uma matriz pode ser diagonalizável, mas os autovalores podem estar fora de FQ. A gente vai ver isso depois. Tá? Então, como é o centralizador de uma matriz desse tipo? Então, se o G pertence aos... Talvez seja melhor botar esse elemento que seja G. Vamos fazer o H. Se H pertence ao centralizador de ZG, então H é diagonal. Por quê? Porque se o H pertence ao centralizador de CG, ou seja, H comuta com esse elemento G, H preserva os autoespaços. Os espaços de autovetores para essa matriz G decompõem FQ quadrado como suma de dois subespaços de dimensão 1, porque os autovalores são diferentes, e qualquer H que comute tem que preservar aquele espaço. Pelo tanto, preserva tudo, o FQ quadrado, e pelo tanto tem que ser um múltiplo de identidade. Então, quantos elementos temos no centralizador? ZG tem Q elementos, que são todos os elementos de FQ, todos os múltiplos de identidade. Excepto que não pode ser 0. Porque se for 0, esse cara não seria invertível. Yeah. Sorry? Why the H is lambda lambda? I think it's lambda 1, lambda 2. That's absolutely correct. Yeah, you're right. Thanks. Thanks. Yeah, so today I'm going to make plenty of those. Então, tá certo. Qualquer matriz diagonal vai comutar com uma outra matriz diagonal. Agora onde que estou? Tá, quantos desses caras eu tenho? Então, agora eu tenho Q ao quadrado menos 1, porque não pode ser 0. Q menos 1 ao quadrado, porque nenhum dos dois pode ser 0. Caramba, hoje estou. Então, eu tenho Q menos 1 ao quadrado. De onde segue-se que o número de elementos nas classes de conjugação... espero que então que a gente faça bem cada um deles, porque a última eu não vou calcular quanto é. Então, é o número de elementos em G dividido o número de elementos em Z de G. É isso aqui é Q menos 1 ao quadrado por Q mais 1 dividido Q menos 1 ao quadrado, que é igual a Q por Q mais 1. Agora, quantos G diferentes dão classes de conjugação desse tipo? Então, tenho dois autovalores e tem que ser diferentes autovalores. Porém, a ordem dos autovalores não importa. Certamente a matriz AB é conjugada à matriz BA.
Então, são dois elementos de FQ que são diferentes. Então, temos Q menos 1 por Q menos 2 sobre 2 classes desse tipo. Vamos chamar CAB, que é a classe de conjugação da matriz AB00. Tá? Então, temos Q menos 1 por Q menos 2 sobre 2 por Q mais 1, elementos de G. Que contribuem por aquele tipo de classes de conjugação. Ok? Ok. Então, essas são as matrizes diagonalizáveis que têm autovalores diferentes. Agora sim, matrizes diagonalizáveis que têm autovalor igual. Então, temos diagonalizáveis com único. Em FQ. Então, esses são múltiplas de identidade. Né? Então, são matrizes conjugadas a elementos dessa forma, com A em FQ. Tem que ser uma unidade. E o centralizador agora é tudo G, porque esse cara é central. Então, o número de elementos na classe de conjugação é 1. E temos, bom, Q menos 1 classes de conjugação desse tipo. Temos Q menos 1 classes de conjugação desse tipo. E cada uma delas com um elemento. Então temos Q menos 1 elementos de G. Nesse tipo de classes de conjugação. Então, classes de conjugação, tá bom, vou marcar em vermelho quantas classes de conjugação a gente tem. São essas. Ups. Esse é o número de classes de conjugação. E aqui temos S, é o número de classes de conjugação das diagonais. Bom. Tá, essas são todas as diagonais com autovalores em FQ. Vamos a matrizes que não sejam diagonalizáveis. Então, C, matrizes que não sejam diagonalizáveis. Que tenham autoespaço generalizado de dimensão maior do que 1. Tá? Mas naquele caso, os dois autovalores têm que ser iguais. Se tem autovalores diferentes, os autoespaços são de dimensão 1. Então, os dois autovalores têm que ser iguais. Como os dois autovalores têm que ser iguais, eles têm que ser elementos de FQ. Pelo tanto, matrizes que sejam conjugadas, matrizes que estejam nessa classe, vão ser conjugadas a matrizes da forma A1, 0, com A em FQ, unidade. Então agora, quantos
qual é o centralizador de um elemento dessa forma? Essa é a pergunta para vocês. Como é o centralizador? Que matrizes comutam com esses caras? Pode chutar rápido, porque eu já fiz aquele erro. Então, que é o centralizador de G? What is Hã? you just was assume it's A, B, C, D. Oh, but that's gonna, yeah, so we can try to write down the general product, and then you write down what the inverse of a 2 by 2 matrix is, which you can write it down. But I want an answer. A equals to D. The A equals to D, C equals to So you're shooting something like this, yeah. but then is this a subgroup? For example, if C is equal to A, that's not an element there. C is not equals. And if you take AA, CC with C different than A, is this a subgroup? No, you can take two different square roots of the same number. You can have A squared is equal to C squared with A and C being different in FQ. For example, C is equal to minus A. And still that thing would not be invertible. And then there are others. So C not equals to but that's a wild guess. But okay, so try to commute this guy with this guy. And you're gonna find that you can't. Unless C is equal to 0. Então, o centralizador de esse elemento é o que eu estava fazendo lá errado, e são os múltiplos da identidade. Por quê? Temos um tempinho. Porque uma matriz que comuta com aquela. If you write it down, because you can write the G as a sum of A multiplied Right. by identity. Essa é uma forma. Não precisa ser parte do grupo, só pode utilizar a ação por conjugação do grupo GL2 em matrizes 2x2, endomorfismos. Então aí já nem me preocupo do fato desse cara ser invertível ou não. Eu vou olhar esse cara como uma suma de a matriz diagonal AA mais a matriz 0, 0, 1, 0. Tá? E o cara comutando com aquela suma vai comutar com a matriz diagonal. Então tem que preservar também essa matriz 0, 0, 1. Daí segue-se isso rapidamente. Mas então, agora temos quantos elementos temos? Temos Q-1 classes de conjugação.
Está claro que temos Q-1 classes de conjugação porque duas matrizes conjugadas têm os mesmos autovalores. Então, se eu tenho dois A que são diferentes, não podem estar na mesma classe de conjugação. E cada classe de conjugação, tem quantos elementos? Temos G dividido ZG, que é igual a Q mais 1 por Q menos 1 ao quadrado, dividido Q menos 1. Então, isso dá lugar a quantos elementos? Temos Q menos 1 por Q mais 1 por Q. Ops. O que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Tem alguma coisa errada, que eu não estou achando qual é o erro. E aí a gente vai dar errado a última conta. Então aqui temos Q-1, classe de conjugação. Como que é? O centralizador? Não devo ter calculado alguma coisa errada. Mas é hoje aquele dia. Tá, vamos continuar com o último e depois a gente volta para finalizar, para fazer isso corretamente. O que eu posso ter feito errado? Well, I mean, you would find the number of elements in G just out of these conjugacy classes. Which is not good. Então devo ter feito alguma coisa muito mal. Tá, vamos deixar isso para daqui a 5 minutos, até meu cérebro voltar. Então, vamos pegar as classes que estão faltando, que são, se uma matriz pode ter autovalores diferentes, mas os autovalores podem não estar em FQ. Então, uma matriz, se tem dois autovalores em alguma extensão do corpo FQ, isso já vimos, porque são raízes de um polinômio, são os polinômios característicos. Se as duas raízes são iguais, então temos que a matriz é diagonalizável, ou a matriz é conjugada a uma matriz de essa forma ou de essa forma. Se as duas raízes são diferentes e estão em FQ, então é conjugado alguma coisa dessa forma, uma matriz dessa forma. E se as duas raízes do polinômio característico são diferentes e não estão em FQ, então essa é a última classe de conjugação, que é D, que são matrizes
com autovalores numa extensão que não é igual a FQ e que não estão em FQ. Então, em particular, as raízes, os autovalores, são 2 e não podem ser iguais. São os autovalores mais ainda, eles são elementos algébricos, são raízes de um polinômio de grau 2, pelo tanto, eles pertencem a uma extensão de grau 2 de FQ. E a gente sabe exatamente quantas extensões daquele tipo temos, que é só uma. Então, os autovalores de uma matriz 2x2 com entradas em FQ têm que ser elementos de FQ ao quadrado. E estou pedindo que não sejam elementos de FQ. Eu já considerei aqueles que são elementos de FQ. Então agora eu preciso escolher 2 elementos de FQ ao quadrado que não estejam em FQ. Esses são os 2 possíveis autovalores. Tá? Porém, dado uma raiz daquela extensão, lembre que qualquer extensão quadrática seja... Não, eu tenho aí. Esse aqui é o FQ adjunto o lambda 1 e também é o FQ adjunto o lambda 2. Mas ainda, a gente já viu que o Galois, essa extensão é de Galois, do FQ quadrado dividido FQ é o Z2, que é a ordem da extensão. E o elemento não trivial desse grupo, seja φ, vamos fazer que seja a identidade e o φ, que é o elemento não trivial. Então, φ de lambda 1 é igual a lambda 2. Ou seja, um polinômio de grau 2 que tem 2 raízes fora do corpo, as 2 raízes são conjugadas. Naquele sentido, são conjugadas. O Galois intercambia as duas raízes. Então, quantas extensões ou quantas matrizes daquele tipo eu tenho e quantos elementos tenho em FQ quadrado que não estão em FQ. E esses são Q ao quadrado elementos menos 1, mas tá, eu vou tirar de todo jeito o 0, menos Q elementos. Tá? Qualquer elemento daqui, esse é o lambda 1. Ele tem esse número de escolhas. Porém, a matriz que tem autovalores lambda 1 e lambda 2, tá? Eu sei que se o lambda 1 está aqui, φ de lambda 1 não é igual a lambda 1. Porque o φ é o elemento não trivial de Galois. E o lambda 1 não está em FQ. Então, o corpo fixo por φ é o FQ. Então, sei como φ é um elemento não trivial de Galois, que não pode ser igual ao lambda 1. Então, não devo botar a escolha do lambda 2. Eu já sei que é o φ de lambda 1, que não é igual a lambda 1. Por um outro lado, a matriz com autovalores lambda 1 e lambda 2, não importa a ordem dos autovalores. A matriz AB é conjugada à matriz BA. É conjugada pelo elemento que tem 0, 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, temos sobre 2 classes, ou escolhas para aquele lambda 1, tá? Para o par lambda 1, lambda 2. Então, temos essas classes de conjugação. E agora a pergunta é quantos elementos cada uma dessas classes de conjugação tem. Então, se a gente tivesse feito corretamente esse aqui,
daria para calcular. Então, voltemos aqui, calculemos bem essa aqui. Porque não dá para pensar qual é o centralizador. Dá para fazer, na realidade. A gente pode fazer qual é o centralizador de uma matriz com dois autovalores fora de FQ. Mas não vamos eu não quero fazer daquele jeito. Vamos fazer isso aqui correto. Então, o que temos? São matrizes que não são diagonalizáveis, são desse tipo. Com A em FQ ao quadrado, está correto. Então, temos Q menos 1 elemento, classe de conjugação, isso é correto. Yeah, so CG seems to be wrong. No, certamente. So you're asking for something like this? But then the problem of this, okay, so let's do it like this, not to use the same guy. Okay? So the inverse, let's compute this. Just to make sure. So this is, I'm horrible at this. Oh, you just calculate that it's communicate with that 0001. 0100, because it is enough to communicate. Okay, so I'll listen. Let's see. So I want to write here 0010. Here lambda lambda b 0. And what's the inverse of that guy? Okay, so you want me to compute this guy. Which I don't like this idea. This is lambda. Yeah, but I just don't like this idea. Okay, it doesn't matter. Let's see. So this is 0, 0, lambda 0. And this is 0, 0, 0, lambda. 0, 0, 0. Oh, that's correct. Sorry. You're right. Which is true. So why in the hell? I'm a little bit confused. Joint action. Se esse é correto, eu só quero. Estou confundido. Então vamos ter que provar que a Borel é o centralizador desse cara. Tá. Tá, talvez seja melhor. Pois é. Ok, vamos escrever assim então. Os centralizadores são os elementos da Borel. Então temos Q menos 1 classes de conjugação, agora com elementos por Q menos 1 pelo lambda e Q pelo B. Então, cada uma delas tem esse número de elementos, pelo tanto, temos Q menos 1 ao quadrado por Q mais 1, elementos de G.
contados desse jeito. Eu acho que já sei qual é a minha confusão. Estou confundindo os SL2 com GL2. Ok. Então, em G, temos, eu contei aqui, tá, a classe A, a classe B, vamos botar em cores. Então, as classes de conjugação de novo são Q-1 aqui, e esses são os elementos, e esses são os elementos de G contados. E aqui temos esse número de classes de conjugação. E não sabemos quantos elementos de G. Então, o que esperamos é o número de elementos de G, que esse é Q por Q mais 1 por Q menos 1 ao quadrado, tem que ser igual a esses caras que estão aqui, mais Q menos 1 que temos lá, mais os Q menos 1 ao quadrado por Q mais 1, que vem daqui, mais quantos elementos de G essas classes de conjugação vão me dar. E esses são Q quadrado menos Q sobre 2 por o número de elementos de G dividido o centralizador daquelas classes de conjugação, que é o único que eu não sei, certo? E aqui eu tenho também o número de elementos de G. Aqui tenho o número de elementos de G. Então, tá, daí segue quanto esse vale. Como você sabe que a ordem do centralizador dessas classes são todas iguais? Que as ordens dos centralizadores daquelas classes são todas iguais. Essas classes B aqui são... Sim, porque existe um automorfismo que leva uma na outra, um automorfismo que é externo, né? Na realidade, isso também está certo. Existe um automorfismo linear de f de q quadrado que vai levar esse tipo de classes em outras classes, que não é um automorfismo de grupo. Mas isso já dá para provar que os centralizadores são todos da mesma ordem. Mas daqui, tá, essa é uma conta que talvez eu não quero fazer, porque eu vou fazer errado com certeza. Mas tá, talvez a gente pode tirar todos os fatores em comum, né? Então, o que é o que temos em comum? Q menos 1 deve ser em comum. Esse aqui é Q menos 1 por Q. Então vamos tirar S e S. E S daqui. Que é o que fica? Horrível. Bom, não sei. Alguém tem que fazer a conta. ZG é igual a... Eu quero fazer ou não quero fazer? Tá, vamos multiplicar isso aí. Não vou ter mais.
Vamos ver se dá algum número razoável. Então, isso que é o que fica. Fica sendo... faltou alguma coisa? Como que é? Esse aqui? Ficou que é menos 2, por quê? Porque mais 1. Sobre 2, né? Isso? Isso? Obrigado. Tá, talvez seja melhor botar o 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Fazer assim? Isso parece horrível. Então, que é o cubo. Tem aqui. E aí lá tem uma coisa horrível. Não, isso não pode estar certo nunca. Tá. Vamos deixar para não perder tempo com a conta. Se a gente fez bem tudo, esse centralizador devia estar calculado e esse devia ser um número razoável. Aquele quociente devia ser um inteiro. Se a gente fez bem tudo, que eu não sei. Então vamos deixar aqui para ver se dá certo. Deixa eu pensar se vamos ver se tem algum erro óbvio. Eu acho que tem que ter um erro óbvio. Acho que o comutador, 2 caras dessa forma. É um elemento em N, que tem 1. Só um segundo. Tá certo. Aqui a gente fez mais. Yeah. So let's look at your centralizer here. So again, what's your argument? So that's your argument, right? Okay, so we take that. Okay, so now I'm just multiplying both sides by that matrix. Right. So I need to think about the Borah. Ok, então a gente vai... Eu vou deixar aquele ZG, vamos ver se em algum exemplo
Se a gente fez bem, aquele quociente devia estar bem calculado. Vamos fazer um exemplo em particular e vamos ver se dá um número razoável. Então vamos ver no caso GL3 sobre F2, que é o primeiro caso no trivial que eu posso pensar. Então, correto, vamos fazer GL3 sobre F2. Então, a ordem do grupo, a gente diz que é Q por Q mais 1 por Q menos 1 ao quadrado. Correto? Que isso é 2 por 3 por 1. Isso é absurdo. Okay. GL3. Desculpa, estou tentando fazer. Que esse aqui é o mesmo que PSL2 sobre F7. Eu quero fazer isso, tá? Utilizando o que a gente já fez. Sim, essa é a minha confusão. Estou na cabeça constantemente pensando nesse L2. Esse é o grupo que eu quero chegar a analisar hoje, que eu queria estudar. Representações. Tá? Então, primeiro vamos fazer representações de GL2 sobre F7 e logo vamos fazer representações de PSL2 sobre F7. Então, GL2 sobre F7, esse cara tem 7 por 8 por 6 ao quadrado elementos. Quanto dá isso? Quanto dá isso? Bom, eu sei que tem que dar. Vamos ver. Como que é? Para procurar um calculador? Não, mas vamos fazer mais simples isso. Esse L2 sobre F7, esse cara tem 168 por 2 elementos. E PSL2 sobre F7, esse cara tem 168 elementos. Então, isso é isso porque esse cara aqui é simples. Esse aqui, por definição, PSL2 sobre F7, por definição, é o grupo P, é o grupo SL2 sobre F7, dividido os múltiplos da identidade, que nesse caso são mais ou menos a identidade. Tá? Então, a ordem desse grupo é a ordem desse grupo sobre 2. Então, eu sei que esse cara aqui é simples com esse número de elementos. SL2 sobre F7 é 168 por 2, pelo tanto. E esse cara é o número de elementos de G, que é GL2, dividido 6, que são os múltiplos da identidade. Tá? Eu pego um elemento de GL2 e eu divido por um múltiplo da identidade para fazer o determinante igual a 1. Então, esse aqui, 168 por 2, tem que ser igual a 7 por 8 por 6. E provavelmente isso seja certo. 7 por 8 por 6 dá isso, 56 por 6 dá 168 por 2. Bom, vamos ver. Se dividir por 2 aquele cara, isso dá 7 por 4 por 6, ou 7 por 8 por 3. 56 por 3, esse dá 150 mais 6 por 3, 18. Está correto. Então, assim, a numerologia está correta. Tá? Ok. Então, esse aqui é 168 por 2 por 168 por 2 por 6. Que tá, seja o que for aquela coisa. Esses são os elementos de GL2 sobre F7. Agora, vamos construir representações desse cara.
Isso é uma técnica geral para construir representações de GLN. Mas vamos fazer para GL2. Tá? Então, de novo, G é igual a GL2 sobre FQ. Dentro desse grupo, eu vou olhar para B, que são as matrizes, que essa vai ser a minha confusão, daquele jeito. A inverso. Essa realmente é a minha confusão. A inverso B 0 com A em FQ unidade. Shit. B em FQ. Se a gente estivesse fazendo GL2, então faríamos o seguinte. Eu definiria aqui B sendo matrizes da forma A, B, C, 0 com A e B em FQ. Unidade e C em FQ. E aqui S é a interseção desse cara com as matrizes que têm determinante 1. Tá? Nos dois casos, defino N como o grupo de comutadores o grupo derivado de B. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a seguinte situação. Eu tenho G, dentro de G, eu tenho o subgrupo B. Dentro de B, tenho o subgrupo N, mas de B para N, eu tenho uma projeção, que é um morfismo de grupos. E esse é o segredo. Que eu tenho esse morfismo de B para N. Ou seja, esse N é o quociente de B pelo grupo de comutadores em B. Diablos. Continuo sendo estúpido. Continuo sendo estúpido. Não, hoje não é um bom dia. O que vou utilizar é o quociente de B por N. E agora, se eu quero saber para que lado eu vou pegar, tanto faz. O N normal é normal em B. Essa é essencialmente a sua observação. Então, esse quociente de B dividido N, esse aqui, é isomorfo ao conjunto de matrizes A, B, 0, 0. No caso de GL2 e A inverso 0, 0, no caso SL2. E eu vou chamar aquele do touro. Tanto no caso de matrizes diagonais em GL2 ou matrizes diagonais em SL2. No caso de GL2, esse cara tem ordem Q-1 ao quadrado, e no caso de SL2 tem ordem Q-1. E em geral, talvez eu não queria apagar essas, que essas eram importantes. Tá? Em geral, o SL ou GL2 consiste de Q-1 elementos por
que são os elementos, os múltiplos de identidade, por elementos de determinante 1. Elementos por identidade por o SL2. Tá? Então, a única diferença entre GL2 e SL2 é a existência desse tipo de toros com A e B diferentes do que A e A inverso. Agora, como que eu vou construir uma representação de G? Então, seja, o procedimento é o seguinte, seja, V uma representação de o touro, T. Então, isso dá uma representação de B. Porque eu tenho a composição de B para T para GL de V. E logo a gente faz W, que é a representação induzida de B em a tudo G de V. Isso dá uma representação de G. E o claim é que, essencialmente, todas as representações irredutíveis de G são daquela forma. Então, agora, para esse W ser irredutível, com certeza o V tem que ser irredutível. Mas o T é um grupo comutativo. Então, quantas representações T tem? O T é simplesmente, no caso do touro, é F, que é unidade, ou no caso de GL2 é FQ por FQ por FQ, unidade. Tá? Então, toda a representação de um grupo comutativo, V irredutível, implica que a dimensão de V é igual a 1. Então, se V é irredutível, a dimensão de V é igual a 1. Agora, quantas representações dessas tenho? Bom, agora eu devo escolher representações daquele grupo, do T. No caso desse L2, quantas representações eu tenho? E devo escolher uma representação de esse grupo, que é o FQ estrela, que é um grupo cíclico em que é menos 1 elementos. Então, escolho Z, que seja uma raiz que é menos 1/10 da unidade. Correto? Em C. E as representações estão parametrizadas por potências daquele K. Eu levo o gerador daquele grupo em alguma potência de Z. Tá? E são todas as representações irredutíveis daquele grupo. A gente já fez representações irredutíveis daquele grupo. Então, o B tem uma representação onde todos os elementos SSN agem pela identidade. Tá? Porque o quociente aqui, o núcleo desse mapa, é o N. Então, todo elemento de N age aqui pela identidade. Os elementos um elemento de B da forma AB, A inverso C age por A elevado a K, que seja a potência que eu escolhi aqui. E agora a representação induzida tem dimensão I. É o G dividido o B por a dimensão de V, que é 1. Então, isso dá uma família de menos 1 representações, todas de dimensão G dividido B. Então, essas são as que eu quero ver. Caramba, perdi muito tempo com uma conta que era totalmente absurda.
Então vamos fazer um exemplo desses SL2. Que é aquele, o SL2 sobre F7. Vamos fazer PSL2 sobre F7 para que seja mais simples. Então, PSL2 sobre F7, que tem esse UG, tem 168 elementos. Quantas classes de conjugação eles têm? As classes de conjugação bom, tem a identidade, que tem a identidade e vamos contar. Eu vou dar as dimensões das representações irredutíveis. Então, meu claim é que eu tenho 6 classes de conjugação. Então, aqui devo ter, são todas representações irredutíveis, então eu tenho 6 classes de conjugação. Então vamos encontrar algumas dessas 6 classes de conjugação. Tá? Então, dentro de PSL2 sobre F7, tenho a classe de conjugação dos elementos que são da forma 1, 1, 1. E esse cara tem... esse é um gerador daquele grupo que eu chamei N. E gera um grupo cíclico de ordem 7. Tá certo? Então, as classes de conjugação desse elemento, que são das últimas classes que vimos lá, vai dar uma classe de conjugação aqui, que é a da ordem 7. O grupo G tem um grupo de automorfismos de G, que é PGL2 sobre F7, que isso é GL2 sobre F7 dividido as múltiplas de identidade. Esse grupo age por conjugação em PSL2 sobre F7. Tá certo? Então, esse grupo age por conjugação. Se vocês me dão uma matriz G em PGL2 sobre F7, uma matriz 2 por 2 com entradas em F7, módulos múltiplas de identidade, e eu pego um H que esteja em PSL2 sobre F7, então GH, G inverso, pertence a PSL2 sobre F7. E está bem definido. Ou seja, escolhem qualquer representativo dessas classes. O determinante desse cara é igual ao determinante de H, que era 1. E que está bem definido no quociente é óbvio, porque a conjugação por qualquer múltipla de identidade é trivial. Tá? Então esse é o grupo, e esse é o grupo de automorfismos. Isso não é trivial, que o grupo de automorfismo desse grupo é esse, isso não é trivial. Porém, então, o grupo de automorfismos exteriores de G eu tenho PSL2 sobre F7, que age por conjugação em PSL2 sobre F7, e eu tenho o grupo PSL2 sobre F7, que age por conjugação em PSL2 sobre F7. Então, isso aqui é um subgrupo, que são os grupos exteriores. São os grupos automorfismos exteriores de PSL2 sobre F7. Agora, nesse grupo, eu tenho um elemento não trivial.
que eu vou construir do jeito seguinte. Eu vou pensar em PSL2 sobre F7 com matrizes 3x3 com entradas em F2. Então, aqui, dessa forma, tenho com matrizes 3x3 com entradas em F2. Se vocês me dão qualquer matriz A, eu posso ir para A inverso transposto. Isso é um automorfismo de grupos. A transposta é um anti-automorfismo, a inversa é um outro anti-automorfismo. Então isso aí sempre dá um automorfismo de grupo. Se eu chamo isso como φ de A, então φ de A por B é igual a φ de A por φ de B. E isso é um automorfismo que não é interno. Isso a gente já viu no caso do dodecaedro. No caso de matrizes, no caso de PSL2 sobre F5, esse grupo é o A5. Lembrem que isso tinha que ver com o dodecaedro. E a conjugação por uma transposição que está dentro de S5. Esse é um elemento que dá um automorfismo exterior de A5. E isso é exatamente o que está acontecendo. É exatamente essa construção no caso de PSL2 sobre F7. Então, esse elemento, que é um automorfismo exterior, que é de PSL2 sobre F7, leva a essa classe de conjugação numa outra classe de conjugação também desse tipo. Uma outra classe de conjugação de um elemento de ordem 7. Então, tenho duas classes de conjugação de elementos de ordem 7. Vou chamar elas de 7A e 7B. São os dois elementos de ordem 7 que são intercambiados por esse automorfismo exterior. É exatamente igual ao que acontecia aqui na 5 com a conjugação por 2, onde na 5 tínhamos os elementos, tínhamos ciclos que conjugados se partiam em dois pedaços. Classes de conjugação que eram uma classe de conjugação só em S5, mas que eram duas classes de conjugação em A5. Temos classes de conjugação que correspondem a elementos de ordem 2 e elementos de ordem 3. Então, desde o ponto de vista de GL3 sobre F2, os elementos de ordem 2 talvez seja melhor, desde o ponto de vista talvez qual seja melhor botar. Tá, não vou ter tempo para fazer tudo, então melhor dar quais são as representações essas. Vou construir essas representações que vai ser um pouco mais fácil. Se eu perdi muito tempo calculando uma coisa que eu não sei se fiz correto ou não no final. Bom, então vamos construir essas representações. Então, o grupo, eu tenho G, eu tenho dentro B, que de novo, B são as matrizes A inverso, B, 0, módulo agora, mais menos identidade, né? O quociente G dividido por B, isso aqui é P1 sobre F7. Isso é geral. Isso para PSL2 sobre FQ dividido aquele subgrupo que eu chamo de B, isso é o P1 sobre FQ. Por quê? Quais são essa B, para identificar isso desse jeito, podem pensar que B
é o estabilizador do vetor 1, 0. Ou seja, esse PSL2 sobre Fq age, dito de um outro jeito, PSL2 sobre Fq age em P1 sobre Fq. P1 sobre Fq, lembrem que o que era? Esse aqui é Fq ao quadrado menos 0 dividido uma relação de equivalência, que eram as retas dentro de F2 ao quadrado. Tá certo? Qual é a relação de equivalência? É que dois elementos, alfa é equivalente a beta, se e somente se existe lambda em F que com alfa igual a lambda por beta. Tá? Então, essas são as retas no plano. Isso por definição é P1. PSL2 de Fq age nas retas no plano. Por quê? Porque SL2 sobre Fq age agindo em um alfa, onde alfa está em F2, desculpa, Fq quadrado menos o 0, esse cara ainda está em F2, Fq ao quadrado menos 0. E a reta de alfa não depende da escolha do elemento. Se eu pego um G aqui, a classe de G por alfa é igual à classe de lambda pela identidade por G por alfa. Porque é a mesma reta, isso é multiplicação por lambda. Então, essa ação desce para uma ação de PSL2 de Fq agindo em P1, P1 de Fq. Agora, como PSL2 de Fq age em P1 de Fq, essa ação é transitiva. A ação é transitiva. Isso de novo está claro, porque dado qualquer reta, qualquer vetor de F2 menos 0, existe um elemento G no grupo, tal que G por o vetor 1, 0 é alfa. Isso está claro, porque qualquer vetor AB é um elemento de uma base de Fq quadrado. E posso escolher para que seja de uma base de determinante 1. Então, como a ação é transitiva, isso implica que o grupo G dividido pelo estabilizador de qualquer vetor, em particular do vetor 1, 0, é isomorfo a P1. Então, agora o que eu devo perguntar é qual é o estabilizador de esse vetor. Então, agora estou procurando por matrizes da forma A, B, C, D, que agindo no vetor 1, 0, seja no vetor 1, 0. Então, levanto para SL2 sobre F7. Então, agora estou pedindo que a reta isa vai para a mesma reta. Ou seja, que seja da forma lambda 0. Mas então, que matrizes fazem isso? E se somente sim o C é igual a 0. Se o C for diferente que 0, esse cara aqui tem um C aqui embaixo. Então, isso implica que o B é igual ao estabilizador. Então, sempre acontece que SL2 sobre a Borel, ou PSL2 sobre o grupo que estou chamando B, é isomorfo a P1. Tá? Por um outro lado, o grupo G age em P1, é isso que dizemos.
Então, como o grupo G age em P1, esse é um conjunto, esse tem um grupo, eu tenho a representação por permutações. Por permutações. Então, quantos elementos P1 sobre Fq tem? Bom, P1 sobre Fq são retas no plano. Então, eu tenho a reta Fq, que tem Q pontos, união o ponto no infinito. Então, esse P1 tem Q mais 1 elementos. Podem ver de um outro jeito, que a quantidade de elementos desse cara aqui são, o ponto a reta que corresponde a 1, 0, ou a reta que corresponde a 1 alfa, 1, 0, ou a reta que corresponde a alfa 0. Tá? Com alfa qualquer coisa. Então, esses são os Q mais 1 elementos desse cara aqui. Então, tem uma representação por permutações, que tem dimensão Q mais 1. Mas lembrem que a representação por permutações não é irredutível. Porque tenho a soma dos elementos da base, que é um elemento invariante. Então, essa representação dividido a trivial é uma representação de dimensão Q que é irredutível. No caso de PSL2 sobre F7, isso dá essa representação aqui de dimensão 7, que é irredutível. Tá? Então, essa representação vem por a ação de PSL2 em P1 sobre F7. Isso dá uma representação de dimensão 7 que é irredutível. Vamos fazer alguma das outras. Se eu olho o mesmo grupo, mas com matrizes 3x3, com entradas em F2, agora, GL3 sobre F2 age em P2 sobre F2. Mesmo argumento. São dado P2 em F2, agora esses são planos em F2 ao cubo. Qualquer matriz 3x3 age se me dá um plano, escolhem qualquer base, são dois vetores linearmente independentes, uma matriz 3x3 leva esses dois vetores em outros dois vetores que são linearmente independentes. Essa ação é transitiva. E, de novo, isso implica que esse grupo GL3 sobre F2 tem uma representação por permutações. Então, agora eu devo saber quantos elementos P2 sobre F2 tem. Então, em P2 sobre F2 tem o plano, em geral, P2, se eu botasse aqui Q, e eu botasse aqui Q, então, eu teria o plano, mais a reta no infinito, mais o ponto no infinito. Que isso é Q ao quadrado, mais Q, mais 1. Que no caso de F2, isso dá 4 mais 2 mais 1, que é 7. No caso de P2 sobre F2, esse plano é conhecido, né? É o plano de Fano. São esses 7 pontos. Aqui as linhas são as retas em P2. Os pontos são 7 pontos de P2 sobre F2. Podem ver que qualquer duas linhas se cruzam em exatamente um ponto e qualquer dois pontos determinam uma única reta. Então,
isso dá uma representação por permutações de dimensão 7. Mas essa não é irredutível. Então, dividido pela trivial, isso dá aquela representação de dimensão 6. Essa aqui vem, então, pela ação em P2 sobre F2. Então, eu gostaria de construir essas duas. Essa aqui é trivial. Então, agora, como que a gente faz uma representação de dimensão 8? Eu gostaria de uma ação em um conjunto de 9 elementos. Como que eu posso fazer isso? Acho que eu nem vou deixar para a próxima. Próxima vou voltar para a Galois. Mas as duas que são difíceis são as duas representações de dimensão 3. A dimensão 8 é ainda uma representação geométrica. A dimensão 3 não é trivial encontrar geometricamente. Mas aquela de dimensão 8 eu acho que vocês podem fazer rápido agora. Por permutações. Um outro jeito de olhar a ações de grupos por permutações é o teorema de Sylow. Então, talvez finalizamos com isso. Lembra no teorema de Sylow que se vocês têm um grupo e tem o conjunto de subgrupos H e G que sejam Sylow para um primo P dado é conjugado. Todos os subgrupos de Sylow, que são P Sylow, são conjugados. Isso implica que G sempre age, tem uma representação por permutações nos conjuntos de P Sylows para tudo P. No caso desse grupo PSL2 sobre F7, 168, a gente já tinha uma fatorização. Era 7, bom, tá. Tem uma fatorização simples. Era 7 por 6 por 8 sobre 2, certo? Tá certo. Então, os 7 Sylows, está claro quais são? São gerados por aqueles cíclicos de ordem 7. Os 3 Sylows também têm que ser cíclicos, porque são de ordem 3 aí. Os 2 Sylows são de ordem 8. E os conjuntos dos Sylows vão dar aquelas representações que estão faltando. Por conjugação. Ok. Na próxima acho que vou voltar para Galois e não vou continuar com representações.